Bom dia, meus amados irmãos. Vamos continuar cultuando e adorando ao Senhor nesse dia tão bonito de sol, né? Que Ele nos tem preparado. Se fosse de chuva, seria bonito também, né? Eu creio. Vamos aproveitar aqui nosso tempo. Agradecemos ao Senhor porque tem nos dado essa oportunidade de cultuarmos a Ele, de termos essa comunhão. Podemos nos reunir, mesmo que de forma não presencial, mas de forma real, cuidados, conduzidos pelo Espírito dEle, e a nossa súplica nessa hora, que Deus nos conduza aqui, para que nós possamos estudar mais um pouco da sua palavra e aproveitar aquilo que Ele tem para nós nesse dia, agora mais especificamente relativo à Escola Bíblica Dominical, que graças a Deus Ele tem nos permitido dar continuidade aqui, mesmo nesse tempo de separação física, não é? Mesmo nesse tempo de isolamento, não é? Social necessário, mas nós agradecemos a Deus porque temos essa oportunidade, né? Então, os irmãos sabem que nós estamos encerrando na escola bíblica o estudo a respeito da formação de um discípulo, né? Eu quero lembrar que nosso propósito tem sido já de uns 2 anos para cá, nos entender o propósito de Deus para a igreja, não só neste século, não só nesse tempo, mas o propósito eterno de Deus, né, a respeito da sua igreja. Propósito que Ele mesmo estabeleceu antes da fundação do mundo, né? Porque todas as coisas já estavam na presciência de Deus, no propósito dEle. Então, com esse objetivo, nós fizemos aquele estudo da Palavra de Deus, né, desde Gênesis, desde a criação até a vinda de Cristo. E um estudo muito bom, muito precioso. Os irmãos têm esse material, né, aqueles esboços, aqueles estudos, em que nós usamos o livro O Estranho no Caminho de Emaús, uma ferramenta, digamos assim, um material bastante substancial, né, bastante completo a respeito do estudo bíblico da revelação de Deus através dos tempos, né? Quando nós chegamos ali em Cristo, então, quando Cristo veio na plenitude dos tempos, como nos fala lá em Gálatas, capítulo 3, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, o Filho de Deus, Deus Emanuel, Deus conosco, veio nos mostrar qual era o propósito de Deus, que era em Cristo fazer convergir todas as coisas. Com a vinda de Cristo e o seu ministério, o propósito de Deus, então, se tornou completamente revelado, que era de formar a sua igreja, o corpo de Cristo, né? Isso nós estamos fazendo um apanhado, né, uma lembrança daquilo que nós já temos estudado nesses últimos 2 anos. Por que isso? Porque isso é importante para nós entendermos o propósito do estudo que nós estamos concluindo aqui a respeito da formação do discípulo, porque é uma continuidade, né? Nós não queremos que as coisas sejam desconexas, desconectadas, separadas, né? Blocos de estudos, não. Nós estamos estudando o propósito de Deus com a sua igreja. E quando Cristo veio e começou o seu ministério, esse propósito ficou muito claro que era fazer discípulos, seguidores de Jesus, aqueles que passaram a fazer parte do seu corpo, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, aqueles que foram atraídos por Ele e para Ele. Esses tinham como o propósito de Deus serem formados como discípulos, como seguidores. Isso ficou muito claro. E é a respeito disso que nós tratamos nessas últimas semanas, nesses últimos meses, com essas 14 lições que nós estudamos, tá? Então, ficou muito claro na palavra de Deus que desde o início do seu ministério, Jesus chamou pessoas para estarem com Ele. Interessante, eu quero destacar aqui, nos 4 evangelhos, que são o relato da vida de Jesus, os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos há mensagens similares a respeito do ministério de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14. Em Lucas capítulo 4, mais especificamente a partir do versículo 14. E em João,
no capítulo 1, mais propriamente dito a partir do versículo 38, fica bem claro que Jesus ali marca o início do ministério de Jesus, né? Quando Jesus começou a anunciar o Evangelho. E esses textos nos mostram, né, que assim que iniciou o seu ministério, Jesus começou a pregar o Evangelho e ele começou assim que ele começou a pregar o Evangelho, ao mesmo tempo, ele começou a fazer discípulos. Tá? Isso fica muito evidente, muito claro aqui, por exemplo, para lembrar um dos textos, aqui em Marcos capítulo 3. Né? Quero repetir esse texto que várias vezes nós lemos. Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Então Jesus sempre atraía as multidões para pregar o Evangelho, porque ele saía pregando o Evangelho de Deus. Né? E ficou muito claro desde o início do seu ministério que com essa missão ele tinha o propósito de chamar pessoas para fazer delas discípulos, não só meros seguidores de um religioso, de um pregador, mas Jesus chamou pessoas para estarem com ele, para treinar essas pessoas e enviar essas pessoas para pregar. E foi disso que nós tratamos aqui, nessas 14 lições, nessas últimas semanas, que nós estudamos. E é interessante, eu quero chamar a atenção de um fato curioso, de alguém que não era discípulo de Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas fez discípulos para Jesus, né? Chamou discípulos para Jesus. E esse alguém foi João. Se vocês lerem o capítulo 1 do Evangelho de João, nessa leitura, nós percebemos que João entendia o propósito da sua vida. Deus o escolheu para preparar o caminho do Senhor Jesus. Tá? Isso fica muito evidente aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. É bom vocês lerem em casa, nós não temos tempo para ler esse texto todo aqui. Mas quando viu Jesus, João reconheceu e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu me referi quando disse: vem depois de mim. Então, realmente veio depois dele. Então, João deu esse testemunho, e no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, porque João tinha seguidores, tinha discípulos que acompanhavam a ele, como resultado da pregação da palavra de Deus, da conversão. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e vejam. Então aqueles 2 homens passaram a seguir a Jesus, e eles foram discípulos que João Batista, fez para Jesus. Só que João era precursor de Jesus, nasceu antes um pouco, começou o seu ministério antes de Jesus e tinha um propósito específico. João não foi, digamos assim, atraído por Jesus, João foi enviado por Deus, era primo, inclusive, de forma humana, de forma carnal, era primo de João, e ele veio para preparar o caminho de Jesus. Ele não era discípulo, mas ele fez discípulos por quê? Porque ele entendeu que essa era a tarefa. Mesmo antes do mestre chegar, mesmo antes do mestre começar o seu ministério, ele entendia que essa era a tarefa. Então, é curioso, né? Alguém que entende o propósito de Deus na pessoa de Jesus, fazer discípulos. Então, nós temos estudado justamente a respeito disso nessas últimas semanas, né? Eu quero só relembrar rapidamente com vocês aqui. Nós começamos falando, para a gente falar a respeito de fazer discípulos, nós precisamos entender o que é um discípulo. E foi isso que nós começamos a estudar aqui com as primeiras lições, ou mais propriamente dito, com a primeira lição, né? O que é ser um discípulo de Jesus? Só um instante. Então, o discípulo, né? O discípulo é alguém... O que é o discípulo? O discípulo é um seguidor, né? Alguém que caminha para ouvir as palavras e imitar a vida daquele que o discipula, né? Então, assim foram os discípulos de Jesus. Aqueles homens foram chamados por ele, aqueles homens estiveram com ele,
aqueles homens ouviram seus ensinamentos e aqueles homens acompanharam as suas práticas, a sua vida. Tá? Então, o que é o discípulo? É alguém que anda assim, né? Caminha com alguém, ouve os seus ensinamentos e acompanha os seus atos e imita os seus atos. Tá? Então, para se fazer discípulo é preciso ser um discípulo. Né? Então, fazer discípulos fazer discípulo de Jesus é anunciar o Evangelho de Jesus, é atrair pessoas para Jesus, para que essas pessoas sejam salvas por Ele. E como a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 28, ensinar-lhes a fazer, façam discípulos e ensine esses discípulos a fazer discípulos. Né? Ensine a fazer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá? Então, a gente precisa entender esse propósito de Deus para a vida da sua igreja. Tá? Essa é a tarefa da igreja. E quando Jesus falou a respeito da obra, ele disse assim, ide enquanto estiverem indo, porque a expressão no original tem esse sentido, o verbo tem esse sentido do presente contínuo, que é uma forma verbal que nós não temos no português, mas existe na língua grega. Então, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Tá? E foi isso que aconteceu na vida daqueles homens que Jesus transformou em discípulos. Esses homens passaram a fazer isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa... Primeiro ponto que nós vimos foi como saber se eu sou um discípulo de Jesus. Né? Como saber se eu sou um discípulo de Jesus? Os irmãos lembram que nós vimos isso lá desde o início. Né? Mateus aqui, capítulo 7, versículo 21. Eu quero relembrar esse texto da palavra de Deus, que foi uma base para o nosso estudo daquela lição. E eu quero relembrar Mateus 7, 21. A palavra de Deus nos diz assim, pois onde estiver... Desculpa, o versículo errado, por isso que eu estranhei aqui, só um instantinho. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, um discípulo é alguém que é chamado por Deus, atraído por Deus, levado a Cristo, para que entenda, né, seja salvo por Ele. Né? E é alguém que é conduzido a fazer a vontade de Deus. Tá? Isso, para mim, é um resumo que envolve tudo na vida. Né? Então, aqui não está destacando áreas da vida. É alguém que é levado a Jesus para que faça a vontade de Deus. Isso é ser discípulo. Tá? A gente precisa entender isso acima de tudo. Então, como saber se eu sou um discípulo de Jesus? Se eu sou alguém que fui transformado por Ele, cujo desejo maior da minha vida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, de Deus. Então, isso é assim que eu sei se eu sou um discípulo de Jesus e é assim que eu identifico o discípulo de Jesus, alguém que deseja fazer a vontade de Deus. Né? Então, existem alguns aspectos que identificam essa pessoa, e nós vimos isso, né? Obediência à palavra de Deus, submissão, submeter-se a Deus, né? Há uma diferença entre obediência e submissão. Ambas se complementam, se completam, mas não são a mesma coisa. Obedecer a palavra de Deus e submeter-se a ela. Fazer o que ela diz e fazer o que ela diz com alegria. Ter prazer em fazer o que ela diz. Desejar fazer o que ela diz. Não só obedecer por uma obrigação, mas obedecer por submissão, porque eu fui conduzido a isso, porque eu me humilhei a isso, porque eu me submeti a isso, porque eu estou debaixo do governo da palavra de Deus. Então, isso é se submeter. Né? E a vida do discípulo manifesta-se principalmente em amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo também, porque isso demonstra que realmente amamos a Deus. Né? Então, as nossas atitudes contam, e contam muito. Né? Também fica evidente que o discípulo foi chamado para viver em comunidade, e é interessante, irmãos, que a primeira pregação dos discípulos, que resultou na conversão de centenas, de milhares de pessoas, aquelas pessoas que se converteram, que foram chamadas para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Jesus, entenderam isso de pronto. Os primeiros discípulos e os discípulos que eles fizeram entenderam isso de pronto, que a vida em comunidade é um aspecto fundamental
da vida do discípulo. Por quê? A vida em comunidade é a vida da igreja. É viver como igreja, é viver como corpo. Somos membros individuais, mas somos ligados pelo auxílio de todas as juntas, pela operação de cada parte, somos ligados e crescemos e vivemos e nos movemos como uma comunidade, como um corpo, né? E a força dessa comunidade, a importância dessa comunidade, e o significado dessa comunidade, irmãos, é muito forte, muito claro na palavra de Deus, é muito evidente nas práticas daquela primeira igreja. As pessoas se reuniam todos os dias, reuniam-se num lugar comum, reuniam-se em suas casas, para quê? Para ouvir e aprender a doutrina dos apóstolos, que era aquilo que Cristo lhes ensinou, e para praticar. Tinham tudo em comum, nada lhes faltava, havia socorro, havia amor, não é? Amor atuante entre eles. O amor não é uma expressão, o amor não é um significado, o amor é uma prática, não é? De considerar o outro mais do que a si mesmo, de dar-se pelo outro. E a prática do amor foi demonstrada de forma muito evidente na vida de Jesus. Os discípulos viram isso em todos os seus relacionamentos, né? Jesus não foi uma pessoa que veio isolado. Ele é o Filho de Deus, ele vai viver isolado, não pode viver no meio dos pecadores. Ele viveu no meio dos pecadores, ele comeu com os pecadores, ele bebeu com os pecadores, ele festejou com eles. Ele participou de muitas das suas atividades, né? E ali ele demonstrou o amor de Deus. Ele foi diferente, mas ao mesmo tempo ele convivia, né? Então, no meio do mundo onde ele vivia, ele demonstrou o amor de Deus de forma muito clara, muito evidente. Os discípulos viram isso, e isso foi passado para os demais discípulos, e foi vivido por eles. E isso, Deus deixa isso muito claro ali em Atos, nos primeiros capítulos de Atos, para que nós possamos entender que essa é a prática, né? Essa é a vida do discípulo na prática, a vida em comunidade. Isso é importante. E isso deve ser bem lembrado, porque atualmente estamos, não é, em nossas casas, por uma questão temporária, por uma questão necessária, por uma questão sanitária e de saúde, mas logo, né, Deus proverá. Eu ontem até estava em casa, comentei com Suélia, né, parece que de vez em quando bate um tédio na gente, né, a gente cansa dessa vida isolada. Então, logo, logo estaremos nos reunindo de novo, aos poucos, com cuidados e tudo, mas estaremos voltando para a nossa vida em comum, né? E é preciso que a gente entenda esse aspecto fundamental, indispensável da vida da igreja, que é a vida em comunidade. Mas não é só estar juntos, irmãos, mas realmente é ter comunhão. E ter comunhão não é só estar debaixo do mesmo teto, não é só fazer parte do mesmo hall de membros. Ter comunhão, irmãos, é compartilhar. Comunhão é uma união comum, a nossa união é comum por causa de Jesus. Então, nós compartilhamos da vida. As nossas práticas devem demonstrar que nós compartilhamos da vida um do outro. E nesse tempo, por exemplo, de isolamento, que as pessoas têm tantas necessidades emocionais, espirituais, né, psicológicas, físicas, materiais, de sustento, nós podemos exercer, talvez de uma forma como nunca pudemos antes, exercer essa vida em comunidade, o amor que nós temos que expressar para a comunidade, mesmo estando separados. Podemos viver em comunidade, mesmo estando separados nas nossas casas? Podemos. E como eu já tenho compartilhado aqui, a Igreja de Cristo talvez é o único corpo nesse mundo que pode vivenciar isso de uma forma plena. E talvez muito maior do que quando estamos juntos aqui. Porque eu estou separado do meu irmão, eu preciso saber como ele está, eu preciso saber das suas necessidades, eu preciso orar por ele, eu preciso compartilhar da vida com ele, eu preciso compartilhar dos meus recursos com ele. Há pessoas tendo necessidade, né? A igreja continua dispensando, né, a sua generosidade para aqueles que precisam. Então, nós precisamos contribuir, cooperar para isso. Quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre oferta, sobre sustento financeiro, nós não estamos falando muito mais do que dar dinheiro, do que dar oferta, do que dar dízimos. Esse deve ser um prazer para nós. Estamos falando a respeito de compartilhar da nossa vida com aqueles que precisam e entender que essa é a obra e que eu sou parte dela. Então, isso é a vida em comunidade, é compartilhar daquilo que Deus tem me dado para que eu use para a glória dele. E não há glória maior, né, do que contribuir com o seu reino, com o avanço do seu reino, com o sustento do seu reino, né, chorando com os que choram, compartilhando com os necessitados. Então, precisamos lembrar disso quando nós lembramos de compartilhar os recursos que Deus tem nos dado, os recursos materiais que Deus tem nos dado também. Essa é a vida em comunidade, fundamental na vida do discípulo. Também a vida de oração. Quantas e quantas vezes Jesus orou? Há 3 capítulos do Evangelho de João, praticamente
dedicados à oração. Jesus pedindo pelos discípulos e depois suplicando em oração especificamente a Deus, pelos discípulos e por aqueles que creriam através da sua palavra, pelos discípulos que os discípulos fariam, orando por nós, inclusive. Então a oração é fundamental. E os discípulos viram isso na vida de Jesus, eles sabiam que Jesus era assim. Jesus gastava tempo em oração, ele se separava para a oração, né? Então, isso é preciso ficar evidente para o discípulo. O discípulo que também é discipulador. Essa é uma característica da vida do discípulo, né? A oração. Então, como fazer discípulos? Reproduzindo a vida de Jesus que foi reproduzida em mim. Pregar o Evangelho deve ter o objetivo principal de fazer discípulos. Pregar o Evangelho não é para cumprir uma obrigação meramente, né? Paulo disse que era imposta a ele essa obrigação. E ai dele se não pregasse o Evangelho. Mas Paulo foi muito mais do que isso, foi muito além disso. Ele fez discípulos. E ele exortou os seus discípulos também a terem esse cuidado, né? De serem exemplo e de fazerem outros discípulos. E de levarem esses discípulos ao amadurecimento. Há muito a respeito disso nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo e para Tito. Os outros discípulos também se preocuparam com isso, em orientar a igreja, em orientar aqueles discípulos a fazerem discípulos e o que ensinar, e a necessidade de ensinar e levar essas pessoas ao amadurecimento. Então, irmãos, é muito mais do que falar do Evangelho hoje para uma pessoa, né? Quantas vezes eu vou encontrar com aquela pessoa de novo? Eu posso marcar para encontrar com ela outras vezes. Eu convivo com pessoas, né? E aqui eu quero lembrar que as pessoas com quem nós mais convivemos, em geral, em quase 100% dos casos, é a nossa família, aqueles que têm filhos. Reconheçam isso com seriedade, com valor, com importância. Como eu tenho conduzido os meus filhos a Cristo? Mesmo antes de falar do Evangelho para eles, né? Quando os meus filhos olham para mim, que referência eles têm? O quanto eles percebem que eu fui afetado pelo meu contato com Jesus? Porque ser discípulo de Jesus em palavras bem objetivas, né? É ser afetado por ele. Aqueles homens foram afetados por Jesus. Não foi por acaso que muitos deles se sujeitaram a morrer crucificados, a morrer nas arenas, a serem decapitados, a serem enforcados por amor a Jesus. Aqueles homens foram afetados profundamente nas suas vidas, no íntimo das suas vidas, né? Então, aqueles homens de fato eram discípulos. Então, assim a gente pode se identificar, né? Qual é a minha relação com o ser discípulo de Jesus, né? Muito bem. Então, o que é fazer discípulo? É conduzir alguém a Cristo, né, ao conhecer a Jesus, a ser salvo por Ele e a reproduzir e a levá-lo a formar o caráter de Cristo nele, o mesmo caráter que ele pode olhar e ver em mim, né? Para que eu possa dizer, como Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu o sou de Cristo, né? Essa é uma fala com autoridade, e o discípulo de Jesus precisa ter essa autoridade, irmãos, né? E eu quero lembrar que nós somos humanos, nós somos falhos. Jesus sabe disso. Os seus discípulos eram falhos. E ele conviveu com eles e com aquelas falhas, ele sofreu aquelas falhas, ele teve paciência com aquelas falhas. Mas ele foi claro que aqueles homens precisavam amadurecer e deixar aquelas falhas para trás. Jesus foi fiel em confrontar os seus discípulos. Então aqui vai uma pergunta para mim e para todos nós. Qual é a nossa reação quando nós somos confrontados com Jesus? Porque falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, às vezes pode ser muito fácil. Mas quando eu sou confrontado com as verdades que eu prego, qual é a minha reação? Porque, em geral, as pessoas revelam o que são quando elas são confrontadas por Deus, né? E aí nós vemos vários exemplos na palavra de Deus. Eu cito, por exemplo, o exemplo de Saul. E eu cito o exemplo de Davi. Há muitos outros, mas eu cito o exemplo deles dois porque são exemplos que são muito evidentes. Saul foi um homem que, quando foi confrontado por Deus, ele alegou diversas coisas. Alegou até o fato de ser rei, não de forma clara, mas ele disse, não, eu fiz isso, eu separei para ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor mandou matar. Eu fiz melhor, como se dissesse, eu fiz melhor, como rei fiz melhor. Davi foi rei, né, um homem segundo o coração de Deus, e que pecou. E foi confrontado, e ele se humilhou, né? Ele mostrou que de fato era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi quebrantado. Eu pergunto, quando você é confrontado com as verdades que você prega, qual é a sua reação, né? Será que você tenta mostrar, veja bem com quem você está falando,
Eu não admito isso, como se a gente não admitisse que somos capazes de errar, como se não admitíssemos que somos capazes de pecar, né? E Jesus sabia disso. E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 20, capítulo 17, que tendo amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Né? Então, o amor de Jesus não é condicionado, não é condicional. Né? Muito bem. Então, depois nós passamos a ver a prática, a dinâmica, do discipulado. Né? Então, o que nós vamos apresentar? Né? O que é discipular alguém? Então, nós vimos sobre adoração, sobre ministério, sobre memorização, né? Há outros aspectos que a gente poderia apresentar, sobre meditação, a necessidade de meditar na palavra de Deus. Né? Quantas vezes nós somos, todos os dias, nos deparamos com situações que precisamos lembrar da palavra de Deus, como aconteceu com Jesus no deserto, aqueles 40 dias, tentado diretamente por Satanás. Né? Então, a palavra de Deus estava ali, viva na mente de Jesus, a ponto de sair com naturalidade. Né? Então, nós precisamos lembrar, irmãos, nós somos limitados, então nós precisamos realmente memorizar, nós precisamos estudar, e é possível e é necessário que a gente crie estratégias, é bom que a gente crie estratégias, né? Há muitas estratégias, como foi apresentado aqui na apresentação das lições, né? A respeito de como ajudar aquela pessoa que nós estamos discipulando a estudar a palavra de Deus, gastar tempo, separar tempo, memorizar para poder guardar a palavra de Deus e ser uma ajuda para ela nas horas que ela tem necessidade. Né? Porque aquele discípulo precisa realmente ser formado e ele foi escolhido por Deus, talvez enviado a você, a mim, a nós, para ser ensinado na palavra de Deus, para que ele dê fruto, para que ele não fique uma pessoa infrutífera, né? Inútil, para que os potenciais que ela tem, nós precisamos reconhecer o potencial dessas pessoas, inclusive ajudá-las a identificar seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que elas possam viver com isso, saber amadurecer. E a memorização da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119 fala isso, né? A importância de memorizarmos a palavra de Deus, né? E que a consequência natural de amarmos a palavra de Deus é buscarmos a palavra, é memorizarmos a palavra de Deus. Irmãos, nesse tempo de tantas ocupações, né, nós precisamos levar isso muito a sério. Eu estou falando de mim, estou falando para mim. Eu já tenho compartilhado algumas vezes com os irmãos que o estudo dessas lições, o estudo da palavra de Deus, através dessas lições, tem me ajudado a até me confrontar muito, tem me feito lembrar de muitas questões importantes da minha vida que talvez estavam ficando esquecidas, não é? E do quanto eu preciso pedir a Deus que me ajude a ter uma vida determinada, disciplinada, para que eu não esqueça que eu sou discípulo de Jesus, e que eu sou humano, e que eu sou falho, e que eu preciso amadurecer, que eu preciso crescer, que eu preciso continuar com essa... Isso não chega um dia que parou aqui, já está bom, já fiz essa parte, já complementei da minha vida, vou tocar daqui para frente. Não, ser discípulo de Jesus é até o fim da minha vida. Então, essas práticas de orar, de meditar, de guardar a palavra de Deus, de assimilar, de estudar a palavra, precisam ser levadas na minha vida até o fim, porque eu continuo crescendo, eu continuo precisando crescer, e a igreja também, e eu sou parte da igreja, eu preciso funcionar dessa forma. E se a palavra de Deus não está agindo em mim diariamente, sem dúvida alguma, eu não serei aperfeiçoado diariamente, eu não vou mortificar minha carne diariamente. Então, é preciso isso, né? É preciso esse entendimento, tá? E a dinâmica do discipulado deve entender, deve perceber isso, né? Que nós precisamos ajudar os nossos alunos, nossos discípulos, digamos assim, né? A reconhecer essa necessidade. Quando saímos, então, da dinâmica do discipulado, que é o discipulado na prática, o que estamos fazendo, o que fazemos com o discípulo, veio talvez, eu não digo a parte mais importante, mas veio aquela questão que permeia, como eu mencionei na época, todo o ensino, todo o discipulado, que é a excelência. Ela ficou para a lição número 12, até a lição 12 e 13 e 14 também, porque quando fala sobre o modelo do mestre, está falando sobre excelência. Essas 3 lições se fundem realmente, mas elas poderiam ser dadas no início, no meio, no fim, porque esse aqui, de fato, é o propósito de Deus, né? O padrão de Deus, e reconhecer o padrão de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, o que Ele quer colocar em nós é o seu padrão de vida,
né? E esse padrão de vida, quando ele começa a agir, dominar a minha vida, isso é evidente para os outros. E as pessoas que eu discipulo veem isso e podem entender melhor aquilo que eu ensino a respeito de Jesus. Quando eu falo de Jesus, que eles olham para a vida de Jesus, e se eles olham para a minha vida e veem esse padrão repetido na minha vida, replicado na minha vida, eles podem entender como os discípulos de Jesus podiam entender. As multidões se maravilhavam porque Jesus ensinava com autoridade, ele fazia sempre o bem. Então isso era evidente, então o ensino dele tinha impacto. Se você quer que o ensino de Jesus tenha impacto na vida das pessoas, lembre que o padrão de Deus é a excelência, é a perfeição, né? É a justiça completa, é a justiça perfeita, é o amor completo, é o amor perfeito, é a submissão perfeita, é a submissão completa que levou Jesus a, mesmo sofrendo os pecados que não eram dele, mesmo suando gota de sangue, mesmo sendo ultrajado, mesmo sendo Deus, se esvaziou de ser Deus, não é? Porque esse era o padrão, a justiça de Deus precisava ser cumprida, a justiça de Deus precisava ser cumprida, e esse era o padrão de Deus. Nós precisamos entender isso, e Ele quer que a vida de Cristo seja implantada, impregnada a cada dia, né? Leia 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, para entender isso melhor, a respeito da vida de Cristo, a morte de Cristo agindo em nós, e as marcas de Jesus sendo vistas em nossa vida. Então, o padrão do discípulo é a excelência. Não estamos ensinando, quando estamos discipulando, nada mais, nada menos do que ensinando pessoas a serem como Deus, né? Por isso, o modelo e o método é o mesmo, né? É a mensagem. A mensagem é o modelo e é o método. A mensagem é Jesus, a mensagem é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Tanto do judeu como do grego, né? Não importa quem, não importa se é judeu ou se é gentil, o padrão de Deus é esse, né? E eu quero lembrar, né, o que nos foi trazido lá por Paulo, né, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, né, os irmãos lembram disso, quando nós falamos do padrão, sobre Paulo orientando a Timóteo, né, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, falando a respeito do padrão de Deus, né, como ele deveria mostrar esse padrão na sua vida, independentemente do que os outros falassem, né, na fé, na fé, na palavra, no amor, na pureza, na fé, né? Então, esses aspectos da vida cristã, esses aspectos da vida de Cristo, precisam ser evidenciados em nossa vida. E isso acontece quando nós estamos sendo um discípulo cujo caráter de Jesus é formado em nós a cada dia. Então, esse foi o assunto que foi trazido. Foi o assunto que foi trazido nessas últimas semanas, né? Então, como eu falei, o nosso estudo é uma continuidade, tá? E quando nós terminamos a respeito do modelo do mestre, eu quero chamar bem a atenção disso, né? Eu quero lembrar aqui um episódio que eu mencionei no domingo passado e que não deu para comentar, mas é a respeito da mulher samaritana. Aquele episódio da mulher samaritana foi um episódio muito impactante. Naquela conversa de Jesus com aquela mulher e naquela situação ali, ficou muito exposto vários aspectos a respeito do discipulado. Isso em João capítulo 4, vocês podem ler lá toda a história, né? Jesus encontrou com aquela mulher, os discípulos foram comprar comida na cidade, porque eles estavam com fome, então eles foram até a cidade comprar comida, e a mulher samaritana veio no poço, Jesus estava ali no poço descansando. Aquela mulher foi pegar água e ele pediu água. A mulher samaritana estranhou porque um judeu não conversa com um samaritano. E aí Jesus começou a conversar com aquela mulher, vocês lembram? Começou a falar a respeito da vida dela, que ela nunca tinha contado, não conhecia Jesus. E ela entendeu que aquele homem era diferente. E pela conversa com ele, entendeu que aquele homem era de Deus. E aquele homem causou um impacto na sua vida. Interessante, aquela mulher era discípulo de Jesus, ali já na hora? Não, né? Digamos assim, um discípulo formado, não. Mas o que aquela mulher fez? Aquela mulher largou ali os seus vasos, correu para a cidade e foi anunciar para aquelas pessoas da cidade. Ela causou um alvoroço na cidade, falando que tinha encontrado um homem que sem dúvida era o Messias. Ou seja, aquela mulher era ligada, ela estava atenta
a necessidade do Messias e a vinda dele. E ela identificou em Jesus, com aquela conversa que teve com ele. E ela correu à cidade e foi chamar outras pessoas para conhecerem. As pessoas vieram, e depois que ouviram Jesus, disse que já não criam nele mais por causa da conversa da mulher, mas porque eles viram e ouviram a Jesus. Aquela mulher ainda não era um discípulo formado, mas ela agiu como um discípulo. Ela pregou a outros a palavra de Deus. Então, eu queria deixar esses dois eventos. João, que não era discípulo de Jesus, mas fez discípulos para Jesus, e aquela mulher que ainda não era um discípulo de Jesus, mas entendeu o propósito, a necessidade de anunciar a outras pessoas aquela palavra, que veio a vida dela e que a transformou. Então, irmãos, esse deve ser o sentimento que deve dominar o que é discípulo. O discípulo de Jesus que não tem esse sentimento, está com alguma coisa errada na vida, né? Precisa orar a Deus, precisa refletir, precisa olhar a palavra de Deus. O que está faltando, né? O sentimento de realmente ser discípulo leva você a querer comunicar Jesus a outras pessoas, né? E terminando esse assunto aqui, nós já temos um material, né, para nosso próximo período da escola bíblica, que é a continuação. Eu quero encerrar apenas mencionando isso, tá? Nós estamos já com o material preparado. No retorno da escola bíblica presencial, certamente nós teremos um período para revisão, tá bom? Mas eu quero dizer que nós vamos dar continuidade, né, o discipulado cristão, mostrando que o discipulado cristão é um desafio para os nossos dias, para a igreja de hoje, sempre. Foi para a igreja do passado, porque no passado era a igreja de hoje, e para a igreja de hoje, nós na prática, tá? Mas eu gostaria de deixar para você, assim como Deus tem deixado para mim, a reflexão de que discípulo, como eu tenho me identificado hoje, através do estudo do que a palavra de Deus tem me apresentado como discípulo de Jesus. Que discípulo de Jesus as pessoas veem em mim? O quanto eu demonstro ter sido afetado por Jesus. Deus lhe abençoe, revise, estude, use esse material, porque é um material bíblico, para você estudar, para estudar com a sua família, para rever talvez a vida, as práticas, né? E passar a ter práticas que estejam de acordo com a vida de discípulo que Jesus implantou em nós. Deus abençoe a todos, bom domingo e boa semana.